aí eu já cheguei atrasado. Temos duas distinções da fé. Fé salvadora, aquela que nós acreditamos que Deus existe, que Deus é poderoso e tem poder para nos salvar. Essa é a fé salvadora. E também a diferença entre essa fé e a fé natural, podemos chamar assim, que é a fé salvadora, a fé que nós cremos e que Deus existe, que Deus é poderoso. Então vamos ver a distinção desses dois tipos de fé. O texto sagrado fala literalmente do dom da fé, ou fé maravilhosa. Está lá em 1 Coríntios 12 e 9. Isso indica que não podemos confundi-la com a fé natural, que é implícita e inerente ao ser humano. Então a fé natural, nós não devemos confundir o dom da fé com a fé natural. São dois tipos de fé. Através da fé natural, o ser humano possui a capacidade necessária para crer na existência de Deus. Romanos 1, 12 e 20. Quem pode ler para mim? Romanos 1, 12, 1, 19 a 20. Temos várias distinções de fé, vários tipos de fé. A fé como maneira de crença, de crermos, a fé como religião, a fé como o mesmo propósito. Então temos várias definições de fé. Então estamos tratando de duas fés aqui, fé natural e fé e dom da fé. Pode ler. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou os atributos invisíveis de Deus desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Se entende claramente se vê pelas coisas que foram criadas de modo que eles são inexcusáveis. É isso? Essa parte, né? 1, 19 e 20, é isso? É. Então, nessa referência nós vemos que, através da fé natural, o ser humano possui a capacidade necessária para crer na existência de Deus. Nessa referência nós vemos claramente que Deus existe e nós temos essa capacidade. Quando Deus nos criou, Ele nos deu essa capacidade de crermos que Ele existe. Então, até a pessoa mais ímpia, mais incrédula do mundo crê que Deus existe. Eu creio em Deus, eu prego para alguém, às vezes a pessoa é incrédula de tudo. Não, eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Mas não tem consciência de que necessita de Deus. Ele não tem a consciência de que Deus é o Criador de tudo. Eu creio em Deus como por exemplo, muitos creem, Deus está na árvore, Deus está nos pássaros. Sim, Deus está em todo lugar. Mas Deus é um ser que quer principalmente habitar no nosso coração. Ele quer se mostrar presente, Ele quer que o propósito de Deus é que nós sejamos a forma explícita de expressar que Deus existe. Essa é a ideia que nós devemos ter. Deus não quer que nós olhemos para uma árvore. Sim, devemos olhar para a árvore e ver que Deus criou todas essas coisas. Mas o propósito de Deus principal é que nós diminuamos e cresça Deus na nossa vida. Então nós devemos refletir Deus para o mundo. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. Em Apocalipse fala que Deus, cada vez que ele criava uma coisa, ele achava bom, mas quando ele fez o homem, ele falou que ali ele estava criando como se fosse a sua obra-prima. Então, quando nós entendemos esse propósito, nós vamos estar automaticamente glorificando e exaltando o nome de Deus. E eu acho que é algo que ele mais quer ver de nós. A forma que se nós estivermos pensando dessa forma, nós vamos estar exaltando o nome dele da forma correta. Sim. Então essa é a diferença, irmãos, de nós crermos que Deus existe, de uma pessoa crer simplesmente que Deus existe, ou então de crermos e mostrar ao mundo que Deus existe na minha vida. Essa é a diferença.
nem todos possuem o dom da fé. Aqui está explicando que nem todos possuem o dom da fé. Então nós vamos entender por quê. Embora todos os salvos possuem a fé salvadora, acreditando que Deus o salvou, que Deus deu a oportunidade para a salvação, que nós estamos buscando a salvação, nem todos têm o dom da fé. Nem todos são agraciados com o dom da fé, que é concedido pelo Espírito Santo para o crescimento, desenvolvimento e expansão do reino. Aqui está a diferença do dom da fé. O dom da fé não é simplesmente para nós crermos que Deus existe. O dom da fé é para que o reino seja expandido, é para que a palavra seja pregada, é para que os milagres sejam acontecidos no nosso meio, é para que as maravilhas de Deus estejam presentes na nossa vida todos os dias. Amém? Uma coisa importante que está falando aqui é que é concedido pelo Espírito Santo para crescimento, desenvolvimento e expansão do reino do céu. Às vezes, a fé não é para a gente ficar se exibindo que tem fé. Não? A fé é para a gente fazer o que o irmão Paulo fez aí com os irmãos. Vai lá, eu tenho fé, então vou para o hospital orar, e lá Jesus vai curar. Agora, fé para ficar dentro da igreja, falar, eu tenho fé. Essa é a diferença da fé natural que nós temos, que nós oramos por alguém, mesmo não crendo, e o milagre acontece. O milagre acontece e Deus opera a maravilha. Deus está nos capacitando com o dom da fé. Nem todos têm, mas o Espírito Santo, se você buscar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele vai te dar esse dom, o dom da fé, que é para expansão, para crescimento, para operação de milagres. Irmãos, não tem como alguém não se dobrar na presença de Deus se o milagre não acontece. A pessoa não crê, a pessoa é incrédula, o mundo é incrédulo, o coração do homem é incrédulo. Muitas vezes nós dentro da igreja, às vezes acontecem milagres e a gente não crê. Muitas das vezes, quando acontece, vem um irmão para orar por alguém, igual aquele irmão que orou por pessoas aqui, colunas entraram para o lugar, mas muita gente, a gente não deve fazer isso na igreja, mas se a gente parar um minuto e olhar para várias pessoas, pela expressão das pessoas, nós entendemos que a pessoa não crê. Os milagres acontecendo e a pessoa ainda assim não crê. Acontecendo na vida de outras pessoas. Aí a pessoa assim, será que é verdade? Sei não. É assim que acontece. Vamos ver terça-feira se ela não vai estar. Vamos ver se terça-feira se ela não vai estar sentindo dor na coluna de novo. Quero ver, se é só que está na frente dele. Entendeu? É um espírito maligno que entra dentro da igreja, um espírito de incredulidade que entra dentro da igreja. De Tomé, exatamente, não crê. Mas Tomé, quando viu, creu. É pior do que de Tomé, porque Tomé, quando pôs as mãos lá, aí ele creu. Porque ele viu as operações que Jesus fazia, ele viu, exatamente. Mas ele não cria, Mas ele só creu quando ele mesmo foi tocado. Ele mesmo comprovou, ele vê que Jesus fazia, viu, e assim dá um fogo. Pois é, hoje. Foi na vida deles. Precisa que aconteça na própria vida, para que ele possa. Exatamente. Quando acontece um milagre na sua própria vida, pode estar acontecendo com um vizinho meu aqui do lado aqui, mas se não acontecer comigo, eu não sei não acredito muito nesse negócio não. Então, se não acontece, então, irmãos, não tem como haver salvação se não houver milagres. Um milagre, por exemplo, não é de alguém que está morto e ressuscitar. Às vezes o milagre é de você entregar a palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa está passando por um problema, que aquela palavra foi exatamente naquela ferida onde ele está passando. Porque aí sim, esses milagres que acontecem, quando a gente prega a palavra, é disso que está se referindo o dom da fé. Não é para a gente só orar e multidão se salvar, não. É para nós falarmos com aquela pessoa que está do nosso lado, no nosso trabalho, entregarmos a palavra de Deus. Isso, nós devemos estar constantemente falando a palavra de Deus. Eu estou trabalhando ali em rádio com as pessoas ali, e tem um hispano que está trabalhando, pintando lá, ele é desviado da igreja, conhece a palavra, assim, eu comecei a falar, conversar com ele, e ele cita a palavra assim, vai citando a palavra. Perdão, e eu falei para ele assim, mas o que você está fazendo fora da igreja? Eu falei assim, eu saí da igreja, e devido a